começou lá na Maré, foi para o Vidigal e agora está aqui, nesse lugar maravilhoso, onde a gente vê o que nossos adolescentes, nossos jovens são capazes de fazer, né? Olhá-los como o que eles são, o que eles podem ser, o que eles representam para nós. De fato, André, a anistia, aliás, não só a anistia, acho que as organizações de direitos humanos, os movimentos de jovens e meninos e meninas de rua, há vários setores da igreja, há pelo menos 30 anos, né, para não falar falando sobre o movimento negro, há 30 anos já que denuncia esse estado de verdadeiro quase genocídio contra a juventude, né? De um estado de quase extermínio regular e sistemático contra a juventude no Brasil. Eu, quando estava pensando, não sei quanto tempo eu tenho, 15 minutos? Quando eu estava pensando por onde começar a falar num dia como o de hoje, né, num dia em que nós estamos na iminência de dar um enorme passo atrás, né, algumas lembranças foram me vindo à cabeça. Então, eu lembrei que no final dos anos 80, o IBASE, junto com o movimento dos meninos de rua, né, junto com o núcleo de violência da UNEV, da USP, publicou um livro chamado Vidas em Risco, Assassinato de Crianças e Adolescentes no Brasil. Esse livro foi publicado em 90, com base em uma pesquisa da década de 80, e ontem nós vimos a publicação do Mapa da Violência, abordando justamente a faixa de 16 a 17 anos, e mostra que da década de 1980 até 2015, o crescimento no número de adolescentes de 16 e 17 anos, nessa faixa, que seria atingido pela redução, assassinados, foi de quase 500%, foi 496%, se eu não me engano, né? 46% das mortes de adolescentes nessa idade são devido a homicídio, são devido a assassinato. Desses, e aí, né, tem a ver com a nossa campanha hoje da anistia, né, a maior parte, a maioria absoluta é jovens negros das periferias. Então, essa primeira ideia me veio hoje, quando eu pensava, né, o que está acontecendo com o Brasil, né? Há 30 anos, hoje nós estamos aqui de novo diante desse risco de você identificar esse jovem que é vítima, esse jovem que não ele é fundamentalmente uma pessoa que vem sido regularmente, sistematicamente abandonado pela sociedade, novamente no inimigo público número 1, né? Aí me veio à cabeça um livro e um filme, né, do Joseph Conrad, que é o livro que é No Coração das Trevas, que se passa no Congo, no princípio do século XX, que depois foi transformado num filme que talvez muitos de vocês conheçam, do Coppola, que é Apocalipse Now, que se passa já na Indochina, que é basicamente uma narrativa sobre a desumanização que a guerra produz nas consciências de todos os envolvidos, né? Como os laços que nos ligam à humanidade, ou seja como você queira definir humanidade, são destruídos. E me veio a frase, que é uma frase bem conhecida, de um personagem, ao ser convidado a descrever o que ele estava vendo, a única coisa que vem a ele é essas três interjeições: o horror, o horror, o horror. E quando eu penso no que nós estamos prestes a fazer, é isso que eu penso: o horror, o horror, o horror. Porque nós estamos diante de um quadro em que nós estamos destituindo, em vias de destituir nossas crianças, nossos adolescentes, a nossa juventude da sua humanidade. Estamos a ponto de reduzi-lo, né, ao retirar a eles o direito de ser adolescente,
ao tentar igualá-lo a outra condição, estão tentando reduzi-lo, defini-lo pelo ato, eventualmente, do crime que ele cometa, pelo ato, né, do conflito com a lei que ele se envolva, né? Enfim, por tudo isso. Ao invés de pensarmos o que foi que nós deixamos acontecer como sociedade para que aquele jovem chegasse naquele momento, ao invés de empenhar todos os nossos esforços em recuperá-lo, em tirá-lo, em dar a chance a ele para ser o que ele está vocacionado a ser, que é o que nós vimos aqui, né? Criatividade, potência, vida, futuro. Então, assim, só para começar a conversa, o que eu vejo hoje, André, em passando essa medida, hoje ainda temos uma longa estrada pela frente, é que nós estamos reafirmando aquilo que nós temos de mais sombrio na sociedade brasileira, que é um sentimento de guerra contra o jovem e o adolescente. Nós estamos declarando guerra, né? Nós estamos declarando guerra a um jovem que é vítima, que morre na escala que morre no Brasil, que, por qualquer ponto de vista que se olhe, não é o principal responsável pela situação de brutalidade e violência que a gente vive. E ainda assim, essa não é o ponto. O ponto é que sociedade nós estamos tratando de construir que suprime, sequestra o direito ao jovem de ser ao adolescente de ser adolescente, à criança de ser criança, e tenta reduzi-lo. Eu falo reduzi-lo porque, na sua maior parte, nós estamos falando de meninos, né? Que tenta reduzi-los ao ato, ao desvio, ao erro, né? Eles não são isso, né? Nós somos isso, né? Nós somos aqueles que tiramos a rede de proteção, que deixamos ele dar o salto, né, na vida, como a vida o permitiu, porque eles estão tentando se reinventar, sobreviver da forma que dá, num contexto de falta de tudo. E nós estamos querendo retirar essa rede de proteção, virar as costas e jogá-los na cadeia ou na vala, porque é esse o destino de boa parte desses jovens, ou é morrer assassinado, ou é penar nas prisões. Então, só para